Olá, gente, então, né? Nono ano, português, dando continuidade, né, aos nossos conteúdos, terceira unidade. Hoje a gente vai trabalhar com a parte de vírgula, ponto e vírgula e marcas da oralidade. Gente, olha, quando a gente faz, né, essa parte inicial da pontuação, a ênfase é justamente na construção do texto. Vocês perceberam que aqui nós temos dois pontos de vista diferentes, não é? Eu estou falando da oralidade, o que é falado, não é? E eu estou falando aqui na parte escrita. Vamos começar com a parte escrita. A vírgula, né? Claro, todos os sinais de pontuação são importantíssimos na construção de um texto, de diversos textos, inclusive, de diversos gêneros. Vocês vão perceber que eu vou trazer para vocês propagandas, tirinhas, e a gente vai fazer até anedotas, né? A gente vai fazer uma análise ali, trabalhando os sinais de pontuação. Mas a vírgula, ela tem um papel fundamental, inclusive ela pode até mudar o sentido, né? Então, prestem bastante atenção nas regrinhas da vírgula. Tem o ponto e vírgula que a gente utiliza até menos, né? Mas a vírgula é bem mais. Há quem deixe de usar com medo de usá-la, né? E há quem use muito, né? Que é o uso excessivo da vírgula, e aí carrega o texto, né, com as vírgulas, e aí eu não sei nem o que é pior, é você deixar de usar ou você carregar o texto de vírgulas. E a gente vai, na verdade, agora ter essa observação a mais, né, dos textos em geral, quando a gente estiver escrevendo. Então, quando eu tenho aqui, dá para entender a mensagem? Quando a gente lê, gente, as mensagens, no geral, com exceção de algumas situações, a gente compreende, não é? Então, a nossa língua portuguesa ela é ampla, né? Em termos de comunicação, de compreensão, a gente aí acaba utilizando até desvios gramaticais, ainda assim é compreendido, né? Então, quando ele coloca proibido bicicleta fumar cães, a gente está entendendo que existe uma proibição, e existe ali bicicleta fumar e o cães, né? Existem ali alguns termos. Agora, veja bem, a pergunta que está, o que causa estranheza? Né? Que parece que tem proibido bicicleta e o cão fumar, ou senão você fumar o cão, né? Então, observe que a ausência da pontuação está provocando sentidos diferentes. O que falta para a placa não causar mal entendido? Olha, coloca ali o sinal de pontuação, né? Proibido, o que é proibido? 2 pontos, bicicleta, vírgula, a pessoa fumar, vírgula, cães. Então, a primeira regrinha de vírgula é separar, não é só... Normalmente a gente aprende lá no início, né, no processo da alfabetização, a vírgula como uma pausa, e que, de fato, não está errado, né? Você vai fazer a pausa naquela informação para compreendê-la. Pare com a vírgula. Proibido, bicicleta, aí vai ter que colocar aqui mesmo, bicicleta. O que é proibido? Fumar. O que é proibido também? Cães. Observe que eu fui separando, observe a pausa na fala, né? Proibido, bicicleta, fumar, cães. Vamos tirar a vírgula, vou ler sem a vírgula. Proibido, bicicleta, fumar, cães. Façam esse teste, sem a vírgula, gente. Vocês vão observar. O que sabemos sobre o uso da vírgula? Já sabemos que é a pausa na leitura, né? Mas ela também, gente, a ausência dela, ela provoca as interpretações. Então observe, gente, nessa partezinha aqui, ó, vírgula pode ser uma pausa ou não. Olha só, eu adorei esses exemplos quando eu estava pesquisando, porque ele vai, inclusive eu até usei esse mesmo exemplo lá quando eu estava explicando na terceira série do médio, a parte de pontuação, e eu usei esses mesmos exemplos para vocês observarem a importância do uso da vírgula e da falta dela. A gramática usa o termo supressão, suprimir, é retirar, certo? Então vamos ler como está, de acordo com a pontuação, ou com a ausência, né, com a supressão da pontuação. Aí, não, espere, né? Não espere. Então, esse não, essa pausa, parece que você quer uma afirmação. Não, espere aí, eu vou com você. Diga isso, né? A gente não fala assim, né? Então, nesse não e a vírgula, essa pausa, ela vai dar um sentido diferente. Agora, vamos tirar, vamos suprimir. Não espere.
Você não faça isso, né? Ela pode sumir com o seu dinheiro. Então, observe 23, aqui está sem, né, o R cifrão, né, mas aqui vamos dizer que fosse R$ 23,40. Aqui R$2, a gente muda a vírgula, né, do lugar. Observe a diferença, né, aqui os mesmos números, mas mudou a vírgula, mudou o valor, né, que já tem 2,34. Pode ser autoritária, aí já está dizendo que muda, na verdade, o sentido, né, aceito, obrigada. Aí, aceito, obrigada. Né? Então, às vezes, a gente até é um pouco rude, né? Aceito, obrigada, rapidamente. Né? Quando a gente usa a vírgula, na oralidade, a gente não percebe tanto, né? Como na escrita. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Agora, isso só ele resolve. Né? Então, observe essa entonação daqui. Né? Dá a entender que é somente aquela pessoa que vai fazer isso. E vilões, esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Então, observe que no discípulo eu estou especificando, não é? Estou especificando. Ela pode ser uma solução, gente. Vamos perder, nada foi resolvido. Vamos perder, nada foi resolvido. Aí vamos perder nada. Quando eu mudei, inclusive vocês vão ver em um dos slides, os próximos, vocês vão perceber que a ausência da vírgula, e onde eu quiser colocar a vírgula, eu vou mudando o sentido. Vocês perceberam? Quando ele colocou aqui, ó, vamos perder, colocou a vírgula aqui, ele colocou o quê? Deu um sentido, né? Quando ele colocou a vírgula aqui, depois do pronome indefinido, né? Nada, vamos perder nada. A gente não vai perder nada, porque já foi resolvido. Já o de cima, não. Já o de cima, ele já diz o quê? Que vai perder. No de baixo, que não, nada vai ser perdido. Então, observe a mudança da vírgula, mudou o sentido. A vírgula muda de opinião, muda uma opinião. Muda de opinião, foi ótimo, né? Não queremos saber. Estou dando uma negativa para a informação. Olha de baixo, a gente usa muito na nossa linguagem, né? A gente nega para afirmar, vocês já perceberam? Não é isso, não. A gente nega para afirmar, né? É bem confusa até a nossa linguagem. Eu utilizo muito isso com meu sobrinho, brincando com a linguagem com ele. E às vezes ele fica achando que é o não, e é o sim, na verdade. Próximo. No próximo, gente, esse aqui eu quero fazer com vocês durante o plantão, tá? Eu vou só ler o iniciozinho e vocês, no nosso plantão, eu vou direto para esse slide. Eu quero ver como vocês vão colocar a vírgula, vão mudar a vírgula, né? Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Ah, pulei aqui, não foi o início. O homem rico estava muito mal de saúde. Pediu caneta e papel. Escreveu assim. Ele escreveu esse bilhete aqui, né? Vamos dizer. Esse bilhetinho aqui. Então, ele não colocou vírgula. Para quem, olha aqui a pergunta. Quem ficou com a herança? Se a gente colocar a vírgula ali em alguns lugares e não colocar em outros, a gente muda. E aí eu gostaria que vocês fizessem. Tentem fazer em casa e no plantão, tentem não, façam em casa e no plantão a gente vai compartilhar com quem ficou essa herança. Se foi para a irmã, se ele não deixou para o sobrinho, jamais. Ou jamais será paga a conta do alfaiate, ele vai deixar lá, né, a dívida para os familiares pagar, né? Ele não deixou nada para os pobres, né? Ou se não, ele paga a conta do alfaiate, né? Olha, jamais será paga a conta do alfaiate, ou se não, será paga, olha, se eu colocar a vírgula ali, ó, depois de jamais, será paga a conta do alfaiate, vírgula, nada aos pobres. Então, eu posso brincar, na verdade, com essa informação, mudando de posição a vírgula. Durante o plantão, a gente faz juntos, viu, gente? No próximo, separar o vocativo. Olha, essas tirinhas, elas, quando amplia aqui a imagem, elas perdem, né, a visibilidade. Então, um vocativo que a gente muito usa é gente, ó, gente. A gente até vê muito no Instagram que coloca assim, né, gente, para dar ênfase na fala, né, na oralidade, né, gente, vírgula,
né? Vamos estudar, né? Que convite, né, gente? Que convite. Separar as circunstâncias. Então, sim, aí a vírgula para separar o vocativo. Esse vocativo é o chamamento, né? Mãe, fez meu café, né? Mãe, cadê a minha toalha? Ah, o vocativo mais falado na minha casa. Mãe, pegue minha toalha, Senhor Jesus. Então, por quê? Porque ali é o termo utilizado para chamar. Quem faz essa separação? A vírgula. Certo, gente? Separar circunstâncias. Circunstância está se referindo aos advérbios em geral. Né? Os termos que indicam circunstância. Né? Os circunstâncias só lembra de advérbio, do jeito adverbial. No dia seguinte, naquele dia, o famoso atualmente nas redações. Né? Atualmente, no Brasil, 2 advérbios, 2 circunstâncias, uma de tempo, atualmente, indicando tempo presente, e no Brasil, indicando o que, gente? Lugar. As 2 circunstâncias mais famosas e separadas por vírgula. No próximo, bom, e o ponto e vírgula? E eu vou resumir aqui essa parte dizendo o seguinte: o ponto e vírgula, ele é utilizado com uma diferenciação da vírgula. É a informação que está ali dentro. Normalmente, gente, a gente usa o ponto e vírgula assim, ó. Comprei. Fui à feira, né, e comprei, 2 pontos. Maçã, né, banana. E aí eu vou enumerando um abaixo do outro, separando por ponto e vírgula. Quando a gente coloca no texto, a gente vai trazer ali uma informação, que se colocar vírgula, é muita informação dentro daquela parte. Então, é isso para que serve o ponto e vírgula, ó. Se eu colocar aqui, as 7 maravilhas do mundo moderno representam monumentos que fazem parte da história da humanidade. Aqui ele vai enumerar, dizer quais são esses monumentos. Quando ele cita, olha a importância do ponto e vírgula. Quando ele cita esses monumentos, ele vai informar o lugar, a circunstância. Perceberam, gente? A gente tem 2 sinais de pontuação usados simultaneamente, ao mesmo tempo. Eu tenho a vírgula, porque eu estou separando aqui. Ó, eu tenho uma vírgula, porque eu estou separando aqui uma circunstância. O Coliseu, onde? Há quem às vezes esquece, né? Onde fica cada situação aqui, cada local, né? Tem uns que eu nem sabia, eu aprendi quando eu li. Então, o Coliseu, qual é a circunstância de lugar? Na Itália. Essa é uma informação. Aí eu usei o que agora? O ponto e vírgula para colocar outra informação. Qual é a outra informação? Se você colocar a vírgula, é como se você estivesse colocando as informações tudo junto. Né? Chichen, acho que é isso, viu, gente? Senhor o nome. Chichen Itzá, no México. Machu Picchu, eu quero conhecer Machu Picchu, no Peru. Olha aqui, ó, o ponto e vírgula, porque ele vai colocar outra informação. O Cristo Redentor no Brasil. Outra informação. Aí que separa essas informações? O ponto e vírgula. Estão vendo, gente? Aí, ó. A muralha da China, na China. As ruínas de Petra, na Jordânia. E o Taj Mahal, na China, na Índia. Então, nós tivemos 2 sinais de pontuação sendo utilizados simultaneamente, concomitantemente, ao mesmo tempo. Para separar ou enumerar elementos da mesma frase, né? Podem ser usados para separar de uma lista, por exemplo. No capítulo a seguir, estudaremos os seguintes temas. Foi o que eu fiz aqui, ó. Só que essa enumeração, normalmente não aparece lado a lado, ela aparece linha por linha. Normalmente a gente faz isso, né? Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, e a última, ponto. Ali ele colocou lado a lado. Pode também, ó. Idade média, ou idade antiga, idade média, idade contemporânea. Bom, próximo. No próximo slide, gente. Aí agora eu vou colocar as marcas da oralidade na escrita. Por quê, professora? Que a senhora vai retratar o que seria essa marca? A marca é a gente utilizar o que a gente fala em alguns textos.
Teve um comentário crítico, claro que eu não vou citar o nome do aluno, mas teve um comentário crítico que o aluno colocou esse termo. Olha. Ele escreveu a opinião dele, muito boa a opinião, gostei, centrada, mas ele trouxe da oralidade para a escrita, ele fez isso. Tá. Observe, isso aqui não é, inclusive, um termo que a gente utiliza, você está bem? Né? É uma marca da oralidade, que é a redução do não, do não Há outras, quando eu me lembrar eu vou comentando com vocês aqui, certo? Então eu coloquei, a fala e a escrita são duas modalidades, né, diferentes da língua. Então, a questão é o seguinte, a gente utiliza muito as redes sociais, né, direct, igual aí, gente, mais o WhatsApp, né, a gente usa Facebook, esse agente é muita gente, porque eu não uso nada disso, só o WhatsApp. A gente tem outras redes sociais, tem e-mail, não é? Enfim, na sua Twitter, eu me lembro que uma aluna comentou, tem Twitter, professora? Nunca usei Twitter. Mas nós temos aí na sua proporção maior o WhatsApp. E para essa velocidade da informação, a gente usa o quê? A fala rápida, eu quero me comunicar, eu quero que ele responda, na verdade, eu quero passar a informação rapidamente, com exceção de uma situação ou outra, não é? Mas no geral é a fala rápida, é a informação rápida. Então a gente vai abreviando, né? Vai criando uns códigos, uns emojis, não é nem hoje em dia, né? Stick, sei lá, uns bonequinhos que agora inventaram da internet, para que as pessoas não falem, né? Na verdade vai ficar todo mundo utilizando apenas as imagens, vamos perder a forma de nos comunicar, né? Oralmente falando. Então, a língua escrita, ela é utilizada, né, em textos escritos e tem que ter uma cautela. Por quê? Porque a língua escrita, gente, quem dá a ordem para ela, né, quando a gente escreve, é a gramática normativa. É a gramática, é a norma. A não ser que a gente esteja, dependendo do gênero, né, textual, por exemplo, escreve um bilhete para sua mãe, deixe lá um bilhete na geladeira para sua mãe. E aí você vai usar um gênero informal, que é o bilhete. Então você usa a marca da sua oralidade na escrita. Mas quando eu peço, por exemplo, solicito de vocês um comentário crítico, a escrita não pode ter a marca da oralidade, da fala. Então, a língua falada é mais expressiva, espontânea, essa espontaneidade é a melhor parte. Não é? Imagina se eu ficasse aqui no vídeo, o tempo que a gente fica tentando verificar as palavras que eu utilizo, para não sair nada errado. Eu ia sair daqui meia-noite, né, no mínimo. Então, essa espontaneidade da fala faz parte. Por quê? Porque é na escrita que a gente vai ter esse cuidado, esse olhar diferenciado. Tá bom? Observe que ele disse que recorre à entoação, né, essa forma de falar, né, pausas, recursos como gestos, gesticulo bastante, os olhares, né, que dizem, imagine, um olhar diz mais do que muitas palavras. Leia o texto abaixo de Jô Soares, eu achei tão interessante, gente, ó. Isso ele, na verdade, fez uma crítica sobre essa questão das pessoas não darem a importância da língua escrita. Se eu escrever de qualquer jeito, eu sou compreendido. Bom, português é fácil de aprender, porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala. Quem dera. Era tão bom, olhe lá como ele escreveu, como a gente fala, né? Pois é, o português é muito... Isso porque na nossa forma de falar, ele vai se diferenciar por causa dos dialetos, né? Das regiões. Né? É muito fácil de aprender. Por quê? A gente fecha, né? O termo. Porque é uma língua que a gente escreve. E olha, quem fala escreve mesmo. Ó, estou falando escreve. Escreve. Né? Tem uma região que fala o mais aberto. Né? Exatamente... como, aqui ele colocou como, né? Mas como se fala. Não é como inglês, né? Que dá até vontade, enfim. E aí ele vai colocando
Como, né? Mostrando que se a gente fosse escrever como se fala, imagine só, inclusive cada região também escrever como se fala, não é, gente? Bom, no próximo, aí ele vai colocando que nas propagandas, eu gostei bem, eu coloquei essa parte para a gente ver o seguinte, as marcas da oralidade, então eu não vou poder mais escrever com esses, por exemplo, o tá, o né, imagina, não vou poder mais falar, não, imagina, aí você vai ter que verificar a intenção daquilo que você escreve, qual o objetivo. Observe que as propagandas, elas trazem as marcas da oralidade. Por que será, gente? É para se aproximar da gente. Imagina se elas colocassem tudo formalmente, não é? Ela acaba se distanciando do seu público-alvo, né? Então, ela colocou lá, ó, tô de férias, tô de localiza, né? Para as pessoas, se eu não me engano, é para alugar, né? Carro. Presente que pega bem. Esse pega bem, não pega bem o que você está falando, é a marca da oralidade. Normalmente são as gírias, né? As gírias que são que é o que marca a nossa oralidade. E custa pouco, a Vivo tem. Se pega bem, né? Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Então, esse tá é a marca da nossa oralidade. E, deixa eu ver. Essa aqui eu trouxe por causa do agente. Né? Esse agente aqui, a gente utiliza na oralidade, na escrita, normalmente, a gente vai utilizar o quê? Na escrita, a gente utiliza, dá preferência com o nós. Né? Então, a propaganda da Guaraná, né, colocou Guaraná Antártica com pão de queijo. Só a gente tem, seria, se fosse substituir pelo nós, mais formal, só nós temos. Né? Então, esse agente é para se aproximar, né, do coloquial, do informal, ou seja, do seu público-alvo. Bom, gente, no próximo, deixa eu ver. Agora vamos fixar o nosso conteúdo, vamos ver o que a gente pode aprender, tá bom? As páginas do livro Panoramas, certo? É da 107 até a 111. Até a próxima aula.